Agora nós vamos continuar falando sobre as atividades diárias e eu sempre começo os vídeos dizendo como eu tô feliz por ter você aqui comigo. Eu quero dizer isso mais uma vez, né? Que alegria ter você aqui. Por que eu sempre falo sobre isso? Porque toda vez que uma mãe, um pai, se posiciona para de forma intencional, para estudar, para aprender, para se organizar, para ensinar a palavra para os seus filhos de forma estruturada, intencional, sabendo exatamente o que está fazendo, sabendo por que está fazendo, isso é um ganho gigantesco no reino do Espírito. Nós estamos garantindo que esta geração conheça o Senhor. É por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo para você, é por isso que eu escrevo esse material. Tô fazendo a minha parte para garantir que essa geração conheça o Senhor. Conheça os feitos do Senhor. A Bíblia diz no livro de Juízes que morreu Josué e morreu toda aquela geração que estava com Josué. E veio uma geração que não conhecia os feitos do Senhor e eles pecaram. Eles se afastaram de Deus. Eles se corromperam. Então nós precisamos garantir que nossos filhos conheçam os feitos do Senhor. Que nossos filhos conheçam a palavra. Amém? Então vamos lá. Dia 1, o tema é o mesmo, tá? Para todos os grupos, para os bebês, para os adultos e para as crianças, é o mesmo tema. Então, o tema do dia 1, o Salvador chegará. O texto bíblico também é o mesmo, Isaías 9, 6 e 7, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro para a eternidade, príncipe da paz. A gente vai montar o presépio no primeiro dia. Meu pensamento aqui devaneou. A gente vai gravar o presépio Gravar não. A gente vai montar o presépio no primeiro dia. Certo? E aqui tem uma sugestão para você fazer um presépio de papel, que você pode imprimir. Tem um link aqui. Você pode imprimir. Gente, mas se você não quiser imprimir esse aqui que eu sugeri, eu botei um link aqui de um site que tem o presépio para facilitar para você. Mas se você quiser, você botar ali no Google, vai aparecer outras opções de presépio, se você quiser imprimir um. Também coloquei aqui um link se você quiser comprar um presépio. É tipo uma pelúcia. Aí tem todos os personagens ali que compõem o presépio que é seguro, o bebê pode colocar na boca. Então você vai montar esse presépio, deixa o seu bebê brincar, não se preocupe se ele amassar, só não deixe colocar na boca, né? Pra não engolir o papel e tal, mas deixa ele brincar, amassar, enfim. Deixe fluir o clima. Leia o texto bíblico, tá? Eu vou aqui abrir um parêntese. Falar para você, leia a Bíblia para o seu filho. Você vai ler o texto, você não vai só falar, você vai abrir a sua Bíblia, a minha Bíblia não tá aqui agora, mas você vai abrir a sua Bíblia, você vai ler o texto para o seu filho. Ainda que pareça que o seu filho não está entendendo, eu quero abrir um parêntese aqui de explicar as atividades diárias para falar para você pelo menos 2 motivos pelos quais você deve ler a Bíblia para o seu filho. Primeiro, que nós somos crentes, cristãos, cremos em Jesus, cremos na pessoa do Espírito Santo e nós acreditamos que as coisas de Deus elas são entendidas no reino do Espírito. Então, aquilo que o nosso intelecto não é capaz de compreender, o nosso espírito recebe e pela fé nós cremos. A fé inclui coisas que a gente não consegue explicar. Porque não dá para explicar como é que Deus entra na barriga de um bebê, de uma mulher, nasce na forma de um bebê, cresce, depois morre e ressuscita. É um pouco ilógico se a gente for tentar racionalizar todo este processo. Mas nós cremos disso pela fé. Eu creio nisso de uma forma tão intensa e assustadora que eu não consigo nem explicar. Essa é a verdade que rege a minha vida. Eu creio nisso. Então nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos. Então nós cremos que pela fé o espírito do seu bebê vai receber verdades espirituais que a mente dele ainda não vai ser capaz de compreender. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pesquisas científicas já comprovam, eu tenho aqui um livro sobre leitura em voz alta, 2 na verdade, que apresentam pesquisas científicas comprovando que o hábito de ler em voz alta para o seu filho desenvolve habilidades cognitivas, fortalece os laços familiares. Quando o bebê escuta a sua voz cadenciada na hora da leitura, que é diferente de quando a gente está falando, a gente segue uma cadência na leitura, que é diferente da cadência quando você está contando uma história, narrando algo de forma espontânea, é diferente. Esse ritmo de falar acalma o bebê. Esse ritmo de falar estabelece vínculo entre você e o seu bebê, além de todo o desenvolvimento cognitivo que vai favorecer. Então, leia para seu filho e inicie lendo a Bíblia. Então, vamos lá. Dia 2,
a promessa de Deus. Aí você já sabe, você vai ler o versículo pro seu bebê. E aí você vai, aqui tem sempre a sugestão, né? Leia o texto bíblico com gestos acolhedores, diga que Deus prometeu abençoar todas as famílias através de Jesus. Claro que pro seu filho, você não vai, pro seu bebê, você não vai entrar em todo o detalhe lá da queda, né? Como eu dei sugestão no outro vídeo sobre as crianças. Mas você vai falar que Deus prometeu que através de Jesus. E se ele já tá na fase de balbuciar as primeiras palavras, faça ele repetir o nome de Jesus. Fale Jesus várias vezes para que ele comece a falar o nome de Jesus, a pronunciar o nome de Jesus. E a atividade do dia é, faça uma decoração simples com o nome de Jesus, usando letras grandes e coloridas. Você pode fazer ou comprar letras de tecido e deixar o bebê explorar as formas, sempre supervisionando, claro, né? Cante músicas curtas e repetitivas, incluindo o nome de Jesus. E aí tem lá a playlist Baby com algumas sugestões. Então você vai deixar o seu bebê. Se o seu bebê já for maiorzinho, você já consegue, tipo, colocar a mãozinha dele na tinta e ele colocar ali nas letras, né? Deixar a impressão digital dele ali nas letras. Você pode fazer isso, depois você pendura, né? Prende ali o nome de Jesus na porta. Você pode fazer um quadro também. Então, enfim, tem várias ideias. A grande questão aqui é que o seu bebê explore as sensações, né? Porque o bebê, ele aprende através dos sentidos, das sensações. Deixe a sua criança explorar essas sensações. Não tenha pressa de sair desse momento, embora esse momento vai ser rápido. Vai ser coisa de 5, 10 minutos que a criança vai se interessar ali por aquela atividade. Depois, se for uma atividade muito prazerosa, vai durar esse tempo todo de 10 minutos, né? Porque na maioria das vezes não vai chegar nem a isso. Então, dia 3, Abraão recebeu uma promessa. De novo, você vai ler o texto e vai explicar que Deus prometeu um Salvador desde o início, mostrando o seu grande amor por nós. E aí a gente vai criar um mural de oração. E aí você vai fazer o seguinte, você vai imprimir as fotos das pessoas. Lembre que a gente está falando de bebês. Então não imprima muita gente. Imprima foto das pessoas que o bebê tem vivência. Então se ele tem uma babá, imprima a foto da babá. Se tem o pai, a mãe, se tem irmãos, o vô, a avó, as pessoas próximas. Se o avô mora em uma outra cidade, mora longe, não cabe colocar ainda, tá? Porque coloque das pessoas que são próximas. Que a criança tem convívio diário. Se vai para a escola, coloca uma foto da professora. Você coloca ali as fotos, né, das pessoas e você vai começar a orar junto com a sua criança. Então é papai, não tá na fase de aprender quem é quem? Então é papai, é mamãe, é a mana, é a vovó, é o titio, é a pró, é a babá, enfim. Você vai falando os nomes das pessoas e repetindo. Jesus abençoa essa pessoa. Uma oração curta, uma frase curta, assim no máximo. Jesus abençoa essa pessoa, ou Deus abençoe essa pessoa. Uma frase curta que você vai falar o nome da pessoa e repetir a frase. O nome da pessoa e repetir a frase. Entendeu? A oração é só isso aí. Jesus abençoa o papai. Jesus abençoa a mamãe. Jesus abençoa a mana. Jesus abençoa a babá. E aí fala o nome da babá, né? Abençoa a tia Maria, Joana, enfim. Entendeu? Uma frase curta e o nome da pessoa. Dia 4, o anúncio a Davi. E aí a gente vai criar uma mini árvore genealógica com massinha de modelar. Comestível. Eu coloquei aqui uma receita de como fazer a massinha comestível. E aí você vai fazer o seguinte, você vai começar a construir os bonecos com a sua criança, tá? Faz o bonequinho, a cabeça, os bracinhos, as perninhas. Vai ali junto com ele fazendo Claro, gente, que você não vai conseguir construir toda a árvore genealógica, né? Mas vamos fazer o pai de Jesus. Agora a gente vai fazer o vovô de Jesus. Agora a gente vai fazer o outro vô de Jesus. E aí vai falando. Agora a gente vai fazer Jesus. E aí vai fazendo ali os bonequinhos. Falando assim, aí 3 ou 4 bonecos, dependendo da idade da sua criança. Se ele resolver comer a massa, não tem problema, porque vai ser diferente de trigo. A não ser que seja uma criança celíaca. Que aí não vai poder. Dia 5. A grandeza do amor de Deus. E a gente vai criar os cartões de Natal nesse dia. Lembrem-se, você vai ler o texto bíblico e aí depois você vai criar o cartão. Obviamente, seu bebê ainda não sabe escrever. E aí, o que você vai fazer? Se a sua criança já pega no lápis e já faz os rabiscos, você vai deixar ele fazer as garatujas dele lá no papel. Tem umas sugestões de papel de carta e de cartão postal, você pode imprimir. Ou você pode pegar um papel de sua preferência. Você deixa a sua criança rabiscar. E depois, por cima do rabisco, você escreve. Por exemplo, se você tem em casa, eu escreveria, né? De João para a vovó. Teve um ano que eu fiz isso. Maria Júlia fez as garatujas e eu coloquei, né?
Digo, esse aqui é pra quem? Como ela já conseguia falar o nome das pessoas, ela falava, esse é do vovô Hilton. Aí eu, de Maria Júlia para o vovô Hilton. Esse é papai, de Maria Júlia para papai. Aí ela foi fazendo os cartões para todo mundo que ela queria. E alguns eu fui direcionando, né? Agora faça um pra tia tal, agora faça um pra vovó tal. E aí a gente foi fazendo. E ela desenhava o rabisco, lá o que ela queria fazer. Depois que ela terminava de fazer o desenho, por cima do rabisco dela, eu escrevia a dedicatória, né? De Maria Júlia para fulano e Deus abençoe você, Feliz Natal, alguma mensagem. Eu colocava mais por cima do rabisco que ela já tinha feito. E foi bem legal, as pessoas ficaram muito emocionadas. Dia 6, o nascimento profetizado, a leitura bíblica é Miqueias 5:2, que vai falar sobre o local do nascimento de Jesus. Você vai ler o texto com o seu bebê, fazer um tempo de oração e vai levar a sua criança até no correio para enviar os cartões. Eu coloquei aqui uma reflexão para você ler um pouquinho. Eu sei que seria mais fácil mandar uma mensagem no WhatsApp, ou um e-mail, ou marcar nas redes sociais, mas o escrever algo, produzir algo com suas próprias mãos, com o seu bebê ainda, para enviar para a avó, para o vô, para o tio, para um amigo, especialmente se a pessoa mora longe, você vai ter que postar no correio, tem um significado muito maior do que uma simples marcação nos stories do Instagram. Então, vale muito a pena, façam isso, que são memórias construídas para a eternidade. A mensagem os stories do Instagram somem com 24 horas. A cartinha escrita, ela perdura. Outro dia eu encontrei, meu pai tem muitos livros, né? E lá na biblioteca do meu pai, a gente vai folheando os livros e a gente encontrei lá cartão que eu escrevi pro meu pai quando eu tinha 5 anos. Tem uma mensagem, e eu tenho 40 anos hoje. 39, né? Mas eu já tô me achando com 40. Então já se passaram 35 anos e ele ainda tem aquele cartão guardado. Uma mensagem do WhatsApp não dura 35 anos. Então pense nisso com carinho. O Mensageiro de Deus, o dia 7, a gente vai ler Malaquias 3:1, que a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada de João Batista. No caso, o João Batista, o que ele fez? Ele preparou o caminho para a chegada de Jesus, na verdade, então ele caminhou. Então esse é um dia de passeio ao ar livre. Você vai sair com o seu bebê para caminhar no colo, no carrinho, se o seu bebê já anda. Você já deixa ele caminhar, vai num parque, numa praça, num lugar seguro que deve seu bebê caminhar. Enquanto você caminha, eu coloquei aqui, ó. Enquanto caminha, profetize sobre a vida do seu filho. Declare que ao fazer essas atividades com ele de forma intencional, você está preparando o caminho para o Senhor. Ou seja, você está preparando o coração do seu filho para receber virtude da parte de Deus, para viver um chamado que Deus tem para a vida dele, para ser fiel, para crescer e ser um homem ou uma mulher temente ao Senhor, que vão gastar a sua vida de muito boa vontade, como disse o apóstolo Paulo. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que um dia nossos filhos de muito boa vontade se gastarão e se deixarão gastar para que o reino de Deus avance sobre a terra. Amém? É profundo demais isso, e essa verdade precisa tá latente no nosso coração, porque senão a gente desanima, você vai ficar cansada, vai aparecer outras coisas, e você vai achar que é melhor deixar assistir qualquer coisa lá no celular. Mas quando você se lembrar disso aí que eu tô te falando, você tá fazendo isso não é porque você não tem outra coisa para fazer, você está fazendo isso porque você está entendendo que você precisa preparar o coração do seu filho para que ele cumpra o chamado que Deus tem na vida dele. Qual é esse chamado? Eu não sei, talvez você também não saiba. A maioria de nós não sabe qual é o chamado que Deus tem para os filhos. Assim como Isabel não tinha noção do chamado que Deus tinha para João Batista. A própria Maria, que carregou Jesus no ventre, ela não tinha noção de como é que seria isso de ser o salvador do mundo. Ela não sabia que ela ia ver o filho dela amado ser crucificado. Ela não sabia que ela ia passar por aquilo aí. Ela não sabia. Ela sabia que ele era o salvador do mundo, mas ela não sabia como é que se daria esse processo de redenção. Não era claro na mente dela isso. Então, nós também não temos clareza do que está por vir. Mas o fato é, nossos filhos serão enviados como flechas. E o que nós estamos fazendo hoje, nós estamos preparando o caminho para que a semente floresça e possa dar muitos frutos em nome de Jesus. Dia 8 é quando o anjo vem anunciar a Maria, né? O anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Explique com um sorriso que Maria disse sim ao plano de Deus, mostrando muita coragem e amor. E aí, o que você vai fazer? Vocês vão cantar juntos. Tem uma canção... Gente, eu não sou muito boa pra cantar, né?
Mas uma canção bem curtinha que fala sim, 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 Jesus. Então você pode ensinar essa canção pro seu filho, tá lá na playlist da Advent Baby. Você pode cantar, deixe tocar a música. Gente, ó, tocar a música sem olhar pra tela, tá? Você deixa o celular longe, fica só o som, e a criança canta e dança, cantem juntos, dizendo sim pro chamado de Jesus. E você aproveita e reflete um pouco sobre isso também, porque Maria precisou dizer sim ao chamado. O anjo apareceu e ela se rendeu e disse que o Senhor podia fazer dela o que quisesse. Que se cumpra em mim, é isso que Maria fala para o anjo, que se cumpra em mim, né, aquilo que o Senhor tem. E que nós também possamos dizer sim ao chamado do Senhor, para educar nossos filhos, instruir nossos filhos na palavra, para que no momento oportuno nossos filhos também possam dizer sim ao Senhor, e eles vão começar a dizer sim desde cedo, rejeitando ideologias, rejeitando pequenos pecados, as pequenas raposinhas que vão entrando ainda na infância, querendo ocupar o coração deles. Isso não vai acontecer. Em nome de Jesus, nossos filhos serão como Samuel, eles vão ouvir a voz de Deus. E ainda que não reconheçam de imediato, nós estaremos aqui para dizer, filho, filha, é Deus falando com você, diga sim para ele. É Deus falando com você, diga sim. Então é por isso que nós estamos aqui. Que o Senhor possa abençoar esses dias. E agora a gente vai pro próximo vídeo. Vou desligar esse aqui para não ficar muito longo. A gente vai pro próximo vídeo falar a partir do dia... Nós falamos aqui até o dia 8, não foi? Deixa eu botar aqui meu papel. Foi até o dia 8. No próximo vídeo iniciaremos com o dia 9.